Uma história que não começa nem do início, nem pelo fim, mas no meio. A gente vai conhecer a trajetória de Maria Teresa, ou Filhinha Mata Boi, a partir do início de sua vida, desde o momento em que é adotada por suas duas mães, até o momento em que deixa de ser datilógrafa e passa a ser matadora de boi. Eu estou falando desse livro recente, é um achado, no meu caso, eu ainda não conhecia, na literatura brasileira contemporânea, da baiana Luciane Aparecida. Mata Doce foi publicado originalmente em 2023. Ganhou mais conhecimento porque levou o prêmio SP de São Paulo de Literatura em 2023 e em 2024 foi finalista do Prêmio Jabuti, que é o maior prêmio da literatura brasileira, na categoria romance literário. Eu não conhecia a autora, eu estava ansioso para lê-lo porque foi bastante premiado e eu entendi que realmente faz sentido essa premiação. Mata Doce. Mata Doce, o título do livro é um lugar onde a gente vai conhecer, é um povoado no interior da Bahia. Dá para a gente entender que a história vai se passar ali durante um longo lapso temporal, mas a gente entende que é ali no início, começa no início do século XX, no interior da Bahia, numa área que o próprio livro vai dizer que é uma área de transição entre floresta Mata Atlântica e Caatinga. Então é uma área de transição ali entre a floresta e o Nordeste, né? A Bahia é muito rica por isso, né? Um estado muito grande que tem características a depender do local onde você está, tem características mais do sul, mais do norte, mais do nordeste, mais do centro-oeste. Pois então, como começa esse livro? Ele vai começar com a matança de um boi. E eu digo que ele começa do meio, porque no momento que está matando o boi, a protagonista, a Maria Teresa, ela já é adulta. Já teve um grande acontecimento e ela mudou drasticamente sua personalidade, seu estilo de vida, sua profissão. E com o tempo a gente vai entender que o narrador, que no primeiro momento é em terceira pessoa, ele está se referindo a Maria Teresa, que atualmente, né, no tempo presente da história, a Maria Teresa tem 92 anos de idade, mas que vai nos contando, através da história de vida dela, de sua trajetória, como foi toda a sua vida. Então aqui entra um elemento bastante interessante, que é a ausência de linearidade cronológica na narrativa. E por que isso? Afinal de contas, a gente vai entender mais adiante que o livro são as memórias dessa senhora de 92 anos de idade. Isso é para emular a memória de uma pessoa, geralmente nessa idade, ou seja, são memórias oscilantes. O presente se confunde com o passado com o presente. Então, essa ausência de linearidade narrativa é para emular justamente o pensamento de uma pessoa de 92 anos. Mas a gente então vai ter voltas no tempo. Aqui a gente vê, eu tive essa impressão que a gente tinha flashbacks dentro do flashback, ou seja, a gente tem a Maria Teresa com 92 anos. Já dali volta no tempo, ela tá para se casar. Depois volta-se um ano antes da véspera de seu casamento com Zezito. Então, essa ausência de linearidade cronológica tem muito a ver com a protagonista. Mas a gente vai entender que a história não é apenas de Maria Teresa. É a história das pessoas daquele povoado chamado Mata Doce. Há um elemento muito forte aqui também, que é a ancestralidade. A Maria Teresa, por volta ali de 3, 4 anos, bem criança, não fica clara a idade exata, ela é encontrada por duas mulheres, muito fortes por sinal, a professora Mariinha e sua esposa, a Tuninha, e passa a ser cuidada por essas mulheres.
Mas a gente vai conhecer outros personagens daquele cenário rural baiano do início do século passado. Personagens muito marcantes e importantes para a narrativa. A história não é só de Maria Teresa, a história é de seu povoado, das pessoas que vieram antes dela e daquelas que virão mais adiante. Se a gente considerar que ela tem 92 anos, então é quase um século de história. Eu falava aqui dos outros personagens tão relevantes quanto. A gente vai ter, por exemplo, o Manuel da Gaita, um personagem bastante interessante. Ele é um vendedor de quebra-queixo, que é um doce, né? É um vendedor de quebra-queixo e músico. Manuel da Gaita, porque ele andava com a gaita, a tiracolo, e sempre que dava na telha, ele tocava canções com aquela gaita. E era sempre acompanhado por outra personagem muito marcante, que é a Chula. A Chula é a cachorrinha do Manuel da Gaita, que vai estar presente ao longo de todo o livro. Mas daí você pode se perguntar, mas como assim? Se a Maria Teresa tem 92 anos, como que a Chula, uma cachorra, um cachorro vive em média de 15 anos, vai estar presente ao longo de toda a história de quase 100? Bom, esse é o elemento fantástico, digamos assim, da história. A Chula, sim, ela vai estar presente ao longo de toda a história, desde quando a Maria Teresa era criança até quando a Maria Teresa tem 92 anos de idade. E ela atua, e eu pude acompanhar algumas entrevistas da autora, da Luciana Aparecida, ela atua ali no romance como uma espécie de atenuante de alguns momentos de dor. Porque sim, essa é uma história de amor, de carinho, de acolhimento, mas também é uma história de muita dor. E há muitos momentos, por exemplo, acontece um falecimento, a pessoa está sendo velada, todo mundo está triste, mas a Chula está lá lambendo as canelas e achando aquilo muito divertido porque tem muita gente em sua presença e ela tinha medo da solidão. Então a Chula vai estar presente nesses momentos de dor para dar essa mitigada no sofrimento. Pelo menos essa é a impressão que eu tive ao ler a história. Bom, outro elemento forte aqui é o protagonismo feminino, porque a gente vai no começo ter uma história narrada em terceira pessoa, mas depois o foco narrativo vem para a primeira pessoa. É a própria Maria Teresa nos contando a sua história. Então essa voz é uma voz de uma mulher negra que encarou as situações mais adversas pelas quais passou ao longo de sua vida. Não só ela, mas suas duas mães. Nós vamos conhecer a professora Marinha, que era muito respeitada naquele povoado de Mata Doce. Elas moravam em um casarão que era uma espécie de ponto de apoio para mulheres em situação de vulnerabilidade. Em uma das tantas passagens que existem ao longo do texto, a gente conhece um pouco mais essa característica de ser um ambiente de acolhimento, do casarão de Mata Doce como um todo. Disse o seguinte: um lajedo é um lugar de pedra. Sobre a natureza dura de Mata Doce, as mulheres daquelas terras sustentavam suas histórias. A primeira havia sido Estáquia da Vazante, a avó da professora Marinha, mas no encalço dela muitas chegaram ali. Uma delas foi Agostiniana dos Santos, a fundadora da casa de Oió, terreiro dedicado a Xangô, que em Mata Doce fixou no meio do povoado, num trecho de mata que ficava entre o lajedo e as terras do rio Airá. Com o tempo e a história, Mata Doce foi sendo um lugar de acolhimento e amparo para mulheres desvalidas. Então, esse também é um elemento interessantíssimo, porque a gente vai conhecer também quem veio antes da professora Marinha, que também eram mulheres negras que lá atrás estavam fugindo, inclusive, da escravidão. Então, esse é o elemento da ancestralidade. Além disso, a gente vai conhecer, vai ter, na verdade, um momento, logo no início, na primeira parte do romance, que é dividido em 5 capítulos, uma grande tragédia na vida de Maria Teresa. E essa tragédia vai ser um marco na vida dela, ela vai mudar.
antes de professora, filha de professora, datilógrafa, ela passa a ser matadora de boi. Ela deixa de ser Maria Teresa e passa a ser filhinha mata-boi. Mas antes disso acontecer, há um outro momento também bastante bonito na história, que é quando, ao lado do casarão, há um espaço ali que a Maria Teresa resolve abrir e trabalhar ali. Ela era uma espécie de... Ela era uma datilógrafa, a maioria das pessoas daquele povoado eram analfabetas, então ela resolve ganhar a vida escrevendo cartas para as pessoas que não conseguiam fazê-lo. Ela ganha ali uma máquina de datilografia, eu fiz até questão de colocar a minha aqui, ganha uma máquina de datilografia e passa a trabalhar nesse sentido, né? Atendendo as pessoas. E eu achei bastante, especialmente bonito e de uma sensibilidade interessantíssima por parte da autora, da Luciana Aparecida, que as pessoas que procuravam a Maria Teresa, elas utilizavam a carta, as letras, como uma maneira de abrandar as suas próprias angústias. Por exemplo, Venâncio Ferreiro, morador ali daquela região, ele tinha muita saudade de sua mãe. Sua mãe estava desaparecida para ele desde a sua infância, ele já tinha seus 60, 70 anos. Ele foi até Maria Teresa e ditou uma carta para ela. Essa carta era endereçada à sua mãe. A Maria Teresa redige essa carta, datilografa essa carta, fecha e a entrega no envelope para ele. Ao fazer isso, ao botar para fora essa sua angústia através da carta, ele consegue uma certa paz de espírito. E assim vai acontecer com outros personagens importantes da história. Para além disso, para além de uma tragédia que acontecerá muito em breve, no início da narrativa, a gente vai saber que aquela região é marcada por conflito de terra. Esse conflito de terra vai gerar vítima. E isso vai ser levado com todos ali presentes naquele povoado para o resto de suas vidas. Além disso tudo que eu já falei, ainda tem um elemento religioso que ele fica um pouco ali à margem, mas ele é muito importante, principalmente no final da história, né? Eu até lembrei um pouco ali, para quem conhece Pedro Páramo, né? Então é bastante interessante, é muito rico de situações, né, contempladas pela escritora. Então eu diria que é uma história muito bem escrita, em uma linguagem leve, que atravessa uma realidade brasileira atual, até os dias de hoje, e é uma história de dor, mas também uma história de amor, de acolhimento. E além de tudo isso, também se reflete nela acerca da passagem do tempo, que é um elemento tão importante a nós enquanto seres humanos. Então, fica a dica: leia Marta Doce, da baiana Luciane Aparecida.